Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai para mais uma aula do desafio do zero ao mil. Mas antes, eu gostaria de responder para todos vocês uma pergunta da Maria de São Paulo. Ela me enviou uma mensagem, então, a dona Maria, perguntando como que ela faz, deixa eu ler aqui, como que eu faço para estudar? O meu tempo está sempre corrido e eu não consigo sentar e praticar o inglês que é tão necessário para mim. Bom, pessoal, então essa pergunta é uma pergunta clássica. A maioria das pessoas tem essa dificuldade, que é encaixar o inglês na rotina, colocar isso de uma forma prática no dia a dia. O que eu aconselho sempre? Uma das melhores práticas é você utilizar o que a gente chama de gatilhos. Um gatilho é algo que nos motiva, que nos desperta para fazer alguma atividade. Isso você pode aplicar para todas as coisas da sua vida. Por exemplo, vamos colocar o inglês aqui. Sempre que eu tomar o café da manhã, após o café da manhã, eu estudo inglês. Então, mesmo que você tenha um monte de coisas para fazer durante o dia, você vai tomar o café da manhã. Após tomar o café da manhã, você vai estudar por 10, 15, 20 minutos, uma hora. Então, isso se chamam gatilhos. O que foi um gatilho? O café da manhã. Terminou o café da manhã, começa o gatilho de estudar. Então, o que eu aconselho para a maioria das pessoas? Encontrar um destes gatilhos, encontrar uma forma de despertar um gatilho para puxar para os estudos. Por exemplo, para mim, eu sempre tive muitas dificuldades de arrumar a minha cama. Eu sempre achei algo desnecessário, mas eu acabei colocando um gatilho que antes de eu começar a fazer qualquer coisa no meu computador, então antes de eu ligar o computador, eu tenho que arrumar a cama. Isso é um gatilho que eu fiz. E vocês podem utilizar esse mesmo gatilho antes de começar a preparar o almoço, antes de ir até o mercado. Encontrem alguma coisa que vocês fazem todos os dias e utilizem como o gatilho para estudar inglês, seja ele no início ou seja ele no final dessa atividade. Que nem para mim, eu utilizo antes de eu ligar o computador, que no caso eu preciso do computador para trabalhar. E então, antes de eu começar a trabalhar, eu arrumo a minha cama. Como eu tinha dificuldades para arrumar minha cama, eu encontrei este gatilho, então que me despertou a fazer esta atividade e hoje em dia não tem problema nenhum para mim. Eu acordo, tomo meu café da manhã, organizo todas as minhas coisas, faço os meus exercícios matinais, que então eu tenho toda a minha rotina, e antes de eu ligar o computador para começar a fazer qualquer coisa, eu arrumo a cama. Vocês podem utilizar isso para estudar o inglês, então, após arrumar a cama, após tomar o café da manhã, após ler o jornal, após assistir Ana Maria Braga, qualquer coisa que vocês fazem no dia que ative esse gatilho, vai ficar muito mais fácil. Tá bom, dona Maria? Espero que essa sua pergunta tenha ajudado não só você, mas todos os outros colegas que também estão assistindo essas aulas. Vamos lá então, pessoal, para a aula de hoje, que no caso a gente já tem bastante aula aqui, né? Eu estava olhando e nós estamos então na aula número 44 hoje. Aula, deixa eu até escrever aqui, aula 44. Deixa eu colocar na nossa tela. Então, perfeito. Aula 44. Mas antes a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente fez na aula 43. Na aula 43, a gente simplesmente aprendeu sobre o us, a gente aprendeu o great e o his. Us, que significa nós, a gente, conosco. Great significa ótimo, grande. His é ele ou dele. Hoje a gente vai para a aula 44. E quais são as palavras que a gente vai ver então na aula 44?
A aula 44 a gente vai começar com as palavras been. A gente vai ter a palavra another e a gente vai ter a palavra health. Been significa sendo. É uma das palavras bem utilizadas no inglês, sendo. O que é o be? O be é aquele que a gente viu sempre desde o início de todas as nossas aulas, desde a aula 000 até a aula de hoje, sempre acaba passando um verbo to be por aí. O be significa ser ou estar. Ser ou estar. E no caso aqui, o being é sendo ou estando. Sendo ou estando. A gente vai ver alguns exemplos então para a gente aplicar aqui. Você está sendo. Coloquei o sendo com letra maiúscula aqui para a gente perceber onde é que a gente vai aplicar o been. Você está sendo rude. No caso, você está sendo grosseiro, rude. Essa é a primeira frase. Eu estarei sendo. Não. Eu estou sendo uma pessoa estudiosa ultimamente. Eu estou sendo uma pessoa estudiosa ultimamente. Nós estamos sendo infantis. Nós estamos sendo infantis. Então, temos essas 3 frases para hoje. Você está sendo rude. Você está sendo rude. You are, você está. Ou o you are, que a gente pode também encurtar, fazer desta forma aqui. You are ou you are. Você está sendo. You are being. You are being rude. You are being rude. Você está sendo rude. Eu estou sendo uma pessoa estudiosa ultimamente. Eu estou sendo. I am being. Então, o being aqui novamente. Uma pessoa estudiosa. Uma pessoa estudiosa. Vamos colocar aqui uma pessoa. Eu estou sendo uma pessoa curiosa. Para mudar um pouquinho. Curiosa ultimamente. I am being a curious person lately. Eu estou sendo uma pessoa curiosa ultimamente. I am being a curious person lately. E de último, então, nós estamos sendo infantis. Nós estamos sendo infantis. We are being, que então no caso sendo being, we are being child, que é criança, childish, que significa infantil, childish. Então, você está sendo infantil. Temos as nossas 3 frases. Another. Essa é a palavra de agora que a gente vai utilizar. O another, ele significa, então, um outro. O an, que é um, e o other, que é outro. Então, a gente acaba juntando os dois, o an e o other. An, other, que acaba significando um outro mais, ou seja, a gente está adicionando mais um. Vamos ver os exemplos. Me dê, você poderia me dar um outro pedaço de bolo?
Então, se a gente fala... Desculpa, pessoal, uma coceira aqui. Se a gente fala apenas o outro, no caso aqui, se a gente fala apenas o outro, significa que a pessoa escolheu um pedaço e ela quer outro que não é aquele. Então, o other, no inglês, a gente utilizaria nessa situação. A pessoa escolheu um pedaço de bolo, não quer aquele. Ela quer um outro pedaço de bolo, que não seja aquele. Então, a gente utiliza apenas o other. Quando a gente utiliza o an other, provavelmente essa pessoa comeu já o pedaço de bolo, ela quer mais um outro pedaço de bolo, certo? Essa é a diferença do other e do another. Então vamos lá. Você poderia me dar um pedaço de bolo? Você poderia me dar um outro pedaço de bolo? Eu preciso de uma outra camisa. Provavelmente essa camisa foi suja e a pessoa precisa de uma outra, porque aquela ali não dá mais para ser utilizada. E, por último, você poderia me mostrar um outro tênis? Então, eu não quero aquele tênis, eu gostaria de um outro que não seja aquele ali. Você poderia me dar um pedaço de bolo? Você poderia. Could you? Você poderia me dar. Could you give me? Um outro pedaço. Então, deixa eu destacar aqui o um outro, para a gente deixar em letras maiúsculas. Um outro. Could you give me another piece of cake? Você poderia me dar um outro pedaço de bolo? Could you give me another piece of cake? Eu preciso de uma outra camisa. Eu preciso, I need. Eu preciso, I need. Uma outra. Deixa eu colocar aqui, então agora é feminino. Uma outra. Ali em cima a gente tinha um outro, mas não muda nada. I need an other. I need an other shirt, que é camiseta. I need an other shirt. E a última aqui, então, pessoal, você poderia me mostrar um outro tênis? Você poderia. Então a gente viu ali em cima o poderia. Could you? Você poderia. Show me. Could you show me? Você poderia me mostrar. Um outro, an other shoes. Could you show me another shoes? Another shoes. Perfeito, pessoal. Então a gente tem aqui o um outro. Deixa eu destacar aqui um outro tênis. O último é health. Health significa saúde. Saúde. Mas não é saúde de quando alguém espirra que a gente utiliza. É saúde de cuidar da saúde. Por exemplo, você deveria cuidar mais da sua saúde. Deixa eu colocar em letra maiúscula. Saúde. Nossa saúde é mais importante do que dinheiro. E a última, eles não se importam com a saúde dos filhos. Eles não se importam com a saúde dos filhos. Então, essas três frases que a gente vai utilizar, aplicar o saúde, que é o health. Então, deixa eu colocar em letras maiúsculas aqui. Saúde. Saúde. Aqui embaixo também, saúde. Perfeito. Temos então as nossas três frases. Você deveria cuidar mais da sua saúde.
Você deveria cuidar mais da sua saúde. You should. You should é o você deveria. Cuidar mais, to take care. Cuidar significa take care. You should to take care. You should take care, no caso, não precisa you to, desculpa. You should take care more of your health. Você deveria cuidar mais da sua saúde. You should take care more of your health. Nossa saúde é mais importante do que dinheiro. Nossa saúde, our, que é nossa, saúde, health. Our health is more important, mais importante do que than money. Então, o than significa do que. Our health is more important than money. Eles não se importam com a saúde dos filhos. They do not, eles não, they do not se importam. They do not care. They do not care ou they don't care, que é o mais popular utilizado. They don't care with their children's health. They don't care with ou about, a gente poderia colocar aqui o about, que é o sobre, about their children's health. Então vamos lá, pessoal, repetindo comigo cada uma das frases. Hoje elas estão maiores, estão mais complicadas. Mas o importante mesmo é vocês pausarem o vídeo, repetirem cada uma das frases que a gente fala e prosseguir. Então vamos com a primeira. They don't care about their children's health. Eles não se importam com a saúde dos filhos. They don't care about their children's health. Eles não se importam com a saúde dos filhos. Our health is more important than money. Our health is more important than money. Nossa saúde é mais importante que dinheiro. Our health is more important than money. Nossa saúde é mais importante do que dinheiro. Próxima. You should take care of your health. You should take care more of your health. Você deveria cuidar mais da sua saúde. You should take care more of your health. Então aqui completamos o health, pessoal, que é saúde. Vamos para a próxima, o another. Could you show me another shoes? Você poderia me mostrar um outro tênis? Could you show me another shoes? Você poderia me mostrar um outro tênis? Vamos para a próxima então, pessoal. I need another shirt. Eu preciso de uma outra camisa. I need another shirt. Eu preciso de uma outra camisa. Could you give me another piece of cake? Você poderia me dar um outro pedaço de bolo? Could you give me another piece of cake? Você poderia me dar um outro pedaço de bolo? Aqui a gente completou o another, então, pessoal. Vamos para o been, que é o sendo. We are being childish. Nós estamos sendo infantis. We are being childish. I am being a curious person lately. Eu estou sendo uma pessoa curiosa ultimamente. I am being a curious person lately. Eu estou sendo uma pessoa curiosa ultimamente. You are being rude. You are being
rude. Você está sendo rude. You are being rude. Então, pessoal, completamos nesse round aqui, nessa aula de número 44, as palavras been, a palavra another e a palavra health. Been, sendo ou estando, another, outro, e health, saúde. Essa foi a aula de número 44. Então, pessoal, um abraço. Se vocês gostaram, deixem o gostar aqui, o curtir nesse vídeo, que vai me ajudar muito a continuar produzindo materiais como esse. Um abraço e até a próxima.